Deixa eu ler com você Lucas capítulo 18, de 18 a 30. Vamos lá. Esse texto vai falar sobre, em algumas Bíblias aí vai aparecer a expressão o jovem rico, ou talvez o homem rico, ou uma pessoa rica, ou um príncipe, ou enfim, há uma série de títulos que são colocados. A Bíblia vai falar sobre, cita homem rico, alguns chamam de mancebo de qualidade, enfim, algumas versões. Só que quando você vai pesquisar a palavra lá, você na verdade não encontra muita ideia até de jovem, mas você encontra uma ideia mais de homem que tinha uma certa importância, de alguém muito importante, né? E essa pessoa vivia essa importância, né, na sua vida, ele tinha características dessa importância, era muito rico, e ele foi procurar Jesus. Então diz assim o texto: certo homem, vou ler aqui na NVI, importante, lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos, perdão, não é uma pergunta, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, ora, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pedro lhe disse, aí vem Pedrão logo, né? Pedro não era fácil, irmãos, é uma benção ele. Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Que Pedro quer se colocar numa coisa assim: tudo bem, mas eu deixei tudo, tá vendo? Eu estou fazendo direitinho. Aí responde Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Eu quero ressaltar uma coisa aqui interessante. Quando a gente começa a falar, por exemplo, de céu e inferno, quando se conversa sobre céu e inferno, que a Bíblia relata-se de forma muito clara, por vezes na mente das pessoas, né? Na mente das pessoas é assim: o céu é para as pessoas boazinhas. O céu é para gente boa. Gente boa vai para o céu. E o inferno é para quem? Para os maus. Gente ruim vai para o inferno. Então, na mente da maioria das pessoas tem essa ideia: gente boa vai para o céu e gente má vai para o inferno. Ponto. Quando a gente olha para a vida daquele religioso ali, daquele homem, ele era uma pessoa exemplar. Ele era uma pessoa de boa índole. Era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. O próprio Jesus, se você olhar lá em Mateus 19, 16 a 30, ou Marcos 10, 17 a 31, que relatam o mesmo episódio, a Bíblia diz, num certo momento, que Jesus o amou, que Jesus, né, não é que Jesus foi pego de surpresa, Jesus nunca é pego de surpresa, ele é próprio Deus, ok? Mas Jesus, ao ouvir o que aquele homem estava dizendo, ele diz assim: olha como que é admirável a postura dele, olha, ele segue todos os mandamentos, ele faz tudo corretamente, ele é uma pessoa de boa índole, ele é muito honesto, mas mesmo com tudo isso, ele está ansioso, ele quer uma resposta: como eu farei para herdar a vida eterna? Há uma coisa que eu quero dizer a você que eu, Wagner, penso, tá ok? E vejo isso na Bíblia. Eu penso que Deus não despreza a bondade de nenhum ser humano, independente se ele é cristão ou não. Ele pode ser não cristão, ele pode nem acreditar em Deus, mas sinceramente eu creio
que Deus não despreza a bondade de uma pessoa. A gente vê isso no centurião Cornélio, a gente vê isso em outros exemplos na Bíblia, porque é algo que parte do coração do Pai. O ser humano, tem muita gente que eu e você conhecemos que são pessoas excelentes e não são cristãs. Pessoas de boa índole, pessoas honestas, pessoas que tratam bem os outros, pessoas que ajudam pessoas. E eu sinceramente creio que Deus leva isso em conta. Mas Deus só leva isso em conta para viver nessa terra. Porque quando a pessoa, na mente dela, ela pensa que aquilo está gerando algum mérito diante do Pai, aí está a grande confusão. Aí está o grande problema na vida de muitas pessoas. E vemos muita coisa acontecer. Eu creio que para a gente conquistar nessa terra, por exemplo, e nós vivermos, e a gente pode pegar esses princípios que Deus ensina de bondade, de amor, de afeto, de ajuda, de consolo, de estender a mão, são aspectos que, como falei, muita gente vive mesmo não estando dentro de uma igreja evangélica ou de uma igreja cristã, e eles colhem coisas boas dessa terra. Eles plantam essas coisas e colhem. Mas quando se trata de chegarmos a Deus, de termos acesso ao Pai, de termos livre acesso, não é isso que nos dará essa liberdade. Você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer coisas boas, você pode estender a mão, Deus não despreza isso, ok? Isso chama a atenção de Deus. Na vida de Cornélio chamou a atenção de Deus, tanto que Deus providenciou uma forma do evangelho chegar até ele. E esse princípio acaba atraindo bênção para a tua vida, porque é um princípio eterno da parte de Deus. Então, nesse mundo, esse comportamento com certeza fará diferença. Você pode ter um amigo, por exemplo, um conhecido que não é cristão, é uma pessoa excelente, você gosta de estar com essa pessoa, gosta de conversar com essa pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa boa, é uma pessoa agradável, uma pessoa que não faz o mal ao outro, é uma pessoa que não semeia contenda, são boas pessoas. Então, para viver nessa terra, portas podem se abrir para essa pessoa. Agora, quando se trata da vida eterna, Jesus está ensinando uma outra coisa para esse jovem, ou para essa pessoa, para esse homem importante. E a gente olha para a pergunta que ele faz. Jesus, o que eu farei para herdar, para ter direito à vida eterna? Percebam a pergunta dele. O que eu faço? Eu acho que todo ser humano em si, quando ele olha assim, ele tem uma percepção de céu e inferno, e talvez numa formação cristã, talvez pela família, e ele fica assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ir para o céu. Então a pergunta dele, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Ou seja, é a questão do merecimento. Eu preciso merecer ir para o céu. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que realizar algo. E eu quero dizer algo para você. A vida eterna, ela não se conquista. A vida eterna, você não vai conquistar a vida eterna. Da forma como aquela pessoa, aquele rapaz, pode ser um jovem, pode ser um homem importante, imaginava. Não é dessa forma. Nós vamos receber a vida eterna sim. Porém, o que Jesus estava falando para ele, ensinando, era o seguinte, quando Jesus fala assim, ótimo, você é um cara excelente, você é muito bom, você tem boa índole, Jesus o amou, disse, mas te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dê aos pobres e vem me seguir. O que aconteceu? Você sabe a história, você já leu? Ele ficou triste e foi embora. Então Jesus estava dizendo assim, não é merecimento, simplesmente, mas o que Jesus quer de nós é um esvaziamento de si mesmo. Jesus quer que a gente reconheça a nossa incapacidade.
Jesus quer que a gente reconheça, tenhamos a consciência de que somos pecadores, que reconheçamos que precisamos nos arrepender de todas as tentativas que já tivemos para nos chegar a Ele. Tentativas essas que podem ser religiosas, como esse rapaz aqui, com muita boa consciência e com bom coração essa pessoa fez. E acima de tudo, queridos, reconhecer Jesus como o único e eterno Salvador. A pergunta dele era: o que eu faço para ter direito à vida eterna? Essa é a luta de muita gente. Eu conheço muitas pessoas que fazem o bem, mas se você começar a conversar com elas, o objetivo delas é: eu vou ter pontuação com Deus. Eu vou para o céu desse jeito. Eu vou morar com Deus assim. Eu vou poder me aproximar de Deus porque eu sou muito bom. Na verdade, o conceito é o contrário. Quando eu recebo Jesus, aí sim eu faço isso, porque Ele me recebeu, porque Ele me salvou, porque Ele me redimiu. E aí vem o versículo 22, que é a resposta de Jesus. No versículo 22 vai dizer assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. E eu fiquei me perguntando assim: peraí, o que é seguir? Porque todo mundo pensa, seguir é você ir atrás de uma pessoa. Seguir é só você acompanhar essa pessoa. Seguir é, Jesus está dizendo, vem me seguir. E aí a multidão, eu tenho pão, eu tenho peixe, eu tenho cura, eu ressuscito até morto. Quem não vai querer ficar perto de Jesus? E Jesus disse, vem e siga-me, vem junto comigo. E eu fui pesquisar a origem dessa palavra. E a origem dessa palavra lá é interessante, porque ela é a junção de duas palavras. A palavra a letra A, e essa letra é uma partícula que dá a ideia de união, de unidade. E uma outra palavra que eu não vou ler aqui no grego, que eu não sou bom nisso, que se traduz por uma estrada, um caminho. Ou seja, seguir Jesus, escuta isso, meu irmão, é importante para você. Seguir Jesus não significa estar atrás de Jesus. Ou seja, é aquela ideia de que seguir Jesus, eu estou na igreja, eu não falto um culto, eu não falto a célula, eu vou nas reuniões, ok, isso pode ser o fruto do que já aconteceu na sua vida, mas não se limita a isso. Eu lembro que o Joilson aqui falou algo interessante no início do culto, e ele falou assim, se você não teve tempo essa semana de falar com Deus, aproveite a oportunidade agora, e vamos falar com Deus. É claro que ele não falou isso por mal, obviamente. Mas aí, quando ele falou, eu fiquei pensando assim, meu Deus, 7 dias na semana, alguém aqui não teve tempo de falar com Deus? Aí veio agora compensar no domingo à noite. Como assim a gente não teve tempo? Mas ele não falou por mal, ele estava dizendo o seguinte, às vezes existem tantas coisas que nos atrapalham e que a gente vai deixando Deus de lado, era isso que ele queria dizer para a gente. Ou seja, chegou a hora de você se despertar nisso, de se tocar, que você precisa da voz de Deus. Mas eu te pergunto, você passou a semana toda, meu irmão, e não teve nem sequer um tempo de conversar com Deus, de orar, de ler a Bíblia, de pensar sobre isso, de conversar, de ouvir a voz do Espírito Santo? Então, seguir a Jesus não significa apenas ir atrás de Jesus, mas ao observar Jesus, ao ver Jesus, é juntar-se a Ele, é unir-se a Ele como um discípulo, é se apegar firmemente. Eu fui ver, pesquisando lá as traduções e pesquisando os significados dessa junção dessas palavras, e eu fui vendo esse significado.
e, se necessário, morrer por ele. Então, quando Jesus diz assim, vem, segue-me, ele está dizendo assim, olhe para mim, una-se a mim, se apegue a mim e, se necessário, morra por mim. É diferente de só, vamos lá, vamos para a reunião, vamos para o culto, vamos para a célula. Jesus não te chama para ser esse tipo de seguidor. Jesus te chama para estar unido a Ele. Jesus te chama para você olhar para Ele e dizer, esse é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, e se necessário for, eu morro por Ele. Aleluia. E essa entrega, ela é voluntária, ela é plena. Jesus não te chama apenas para observá-lo. Jesus te chama para você se entregar totalmente, para você recebê-lo, aquela pessoa, aquele homem importante que conquistou tanta coisa e que tinha méritos para isso, porque ele disse, e Jesus confirmou, ele não adulterava, ele não cobiçava, ele honrava pai e mãe, ele fazia tudo certinho. Se estivesse aqui hoje, seria, ele não falta a célula, ele está no culto, ele paga suas contas em dia, ele não deve dinheiro a ninguém. Não vamos encontrar mais um ser humano como esse, possivelmente. E Jesus disse, eu amei, Jesus o amou. Beleza, filhão, vamos lá, vamos fechar com chave de ouro. Porque você quer fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Então vamos lá, pega tudo que você tem, vende tudo, dá aos pobres e vem se unir a mim. Vem estar perto de mim. E, se necessário, vem morrer por mim. Aí ele olhou para, peraí, aí também não, né? Por quê? Porque aquele jovem, aquele homem, somente estava tentando, por suas próprias forças, alcançar um mérito com Deus. Meu irmão, meu querido, Deus tem bênçãos para nós, sim ou não? Deus quer nos abençoar, tudo que você plantar você vai colher. A Bíblia tem respaldo, você tem respaldo para isso. Mas quando se trata de salvação, não há nenhum mérito, não há nada que você e eu possamos fazer para nos aproximarmos de Deus. Não há nada em você, não há nada de bom em nós. A Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Eu e você não podemos chegar a Deus a não ser por um único caminho. A Bíblia fala, o novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. É por meio de Jesus, não é porque eu sou bom, que eu sou legal, que eu frequento na igreja, que eu prego na igreja, que eu sou pastor, que tal, isso e aquilo, que eu toco, que eu estou ali, que faço isso, que eu sou gente boa, que não frequento a igreja nenhuma, sou honesto. Não é isso que te faz se aproximar de Deus. Não há mérito em você para se aproximar de Deus. Não há mérito em mim para me aproximar de Deus. Quem faz isso é o próprio Deus por meio de Jesus. Ele permitiu, é por isso que nós cantamos aqui no início, não é pelo que sou, não é isso? Não é pelo que fiz, e nem pelo que sou. O nome disso é graça, é a sua graça, é um presente que nós não merecemos, é algo que Deus nos concedeu, é a liberdade de chegarmos a Ele, tocar e segui-lo, no sentido de fazermos isso porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, e ao observarmos Jesus, nós nos unimos a Ele, nós nos entregamos a Ele, e se for necessário, nós vamos morrer por Ele. Esses são os verdadeiros seguidores de Jesus. E não apenas pessoas que observam, que olham, não. O que Jesus quer fazer nessa noite com a gente? Jesus não te chama apenas para você ficar assistindo um culto, para você ficar observando como é que é aqui, como é que é essa igreja, como é que é esse pastor. Eu acho que isso é importante para você observar também. Eu não acho que é errado você fazer isso, não. Por isso que a gente sempre brinca, vem nos conhecer, vem comer 1 quilo de sal com a gente. Até você terminar de comer 1 quilo de sal com a gente, você já vai conhecer a gente um pouco, e a gente vai te conhecer também. E nesse processo você vai nos conhecer, mas não substitua isso
Não troque isso. Para você se aproximar de Deus, você não precisa do pastor aqui. Você não precisa de discipulador. Você não precisa sequer de uma igreja, sabia disso? Você precisa de Jesus para você chegar a Deus. Agora, a consequência disso, quando você o observa, quando você o segue, quando você se une a Ele, a Bíblia diz que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então você começa a fazer parte de um corpo. Você é membro de um corpo. E sendo membro desse corpo, você não pode dizer: ouvido, não preciso de você. Mão, não preciso de você. Pé, eu não preciso de você, porque todos são importantes. Você é importante, eu sou importante. Qualquer um aqui é importante no mesmo nível. Ninguém é mais importante do que ninguém, porque somos corpo de Cristo. Mas não queira lutar para ser salvo, porque por mais que você lute com suas próprias forças, você não vai conseguir. Você pode lutar por santidade. Você pode lutar para conquistar coisas nessa terra. Mas a salvação, eu e você não merecemos. É a graça de Deus que nos dá. É o amor de Jesus que nos alcançou. Então, tem que fazer alguma coisa? Sim. Como Jesus disse, eu quero que você se esvazie de si mesmo. Eu quero que você abra mão de tudo. Eu quero que você reconheça que sou eu. Eu quero que você reconheça que não é o que você faz, é o que eu vou fazer. O que eu já fiz na cruz nesse momento para nós. Eu quero que você tenha plena consciência de que eu sou o seu único Senhor, o seu único Rei, o seu único Salvador, o seu único caminho, sua única verdade e a sua única vida. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus quer de você e de mim. Abra seu coração. Deixa Ele reinar. Não venha ser um observador do cristão, da religião, da igreja, disso, daquilo. Seja um cristão genuíno. Siga no sentido de absorver, de observar, de seguir, de se juntar e de, se necessário, morrer por Ele e para a glória dEle. Porque primeiro Ele já morreu por nós. E Ele não morreu simplesmente, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ninguém fez isso, só Ele. Então, cuidado, porque talvez você esteja num esforço extraordinário, querendo alcançar a salvação por mérito próprio, você não vai conseguir. A salvação é um presente de Deus para nós, que nós alcançamos sim, quando nos esvaziamos de nós mesmos e reconhecemos Jesus, reconhecemos Ele, somente Ele, como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, se não for pelo sangue derramado na cruz do Calvário de Jesus, onde Ele levou meus pecados, onde Ele levou minhas enfermidades, onde Ele levou minhas misérias, e assim eu posso chegar a Deus, e aí sim eu posso abrir meu coração, e assim eu posso servi-lo, e assim eu vou fazer algo, porque primeiro eu sou transformado, porque primeiro eu sou liberto, porque primeiro eu sou salvo, não porque eu serei alguma coisa, mas porque eu já sou. É por isso que eu vou estender a mão ao necessitado, é por isso que eu vou ajudar a quem precisa, é por isso que eu vou tratar as pessoas com bondade, é por isso que eu vou ajudar aquele que necessita. Enfim, eu vou servir. Por quê? Não é porque eu serei, não é mérito, é porque eu já sou. Eu me juntei a Ele, me uni a Ele. Ele me restaurou, Ele me salvou, Ele me transformou. Ele é o meu Rei. Não é pelo que fiz, e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Aleluia. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor Jesus, mais forte que você puder. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. O nome disso é graça. Aleluia. Aleluia. É graça de Deus sobre ti. É graça de Deus sobre nós. Aleluia. Aleluia.